Oi, pessoal, bem-vindos ao Fofoquinha da Camis. Esse é o nosso episódio piloto e eu vou estar me apresentando um tiquinho. Eu sou a Camis Moreira, uma pessoa não binária, sou atualmente coordenadora de tecnologia, palestrante, mentora e fundadora da Porteira Tech. Eu inicialmente, pensei e eu vi que eu não era uma pessoa muito boa para criar conteúdo, de formativo nas redes sociais. Eu crio uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas são coisinhas assim no sentido de por onde eu passei, né? Onde eu estava, onde eu vou, o que está acontecendo? Mas não no sentido de falar as coisas que eu penso, falar conteúdos que eu ministro, de forma mais ativa, né? E eu sempre percebi que quando eu estava conversando com as outras pessoas, acabava que começava a ter esse engajamento, no sentido de, nossa, faz sentido talvez chamar pessoas para conversar, ou ter esse momento onde eu posso estar falando aqui os meus delírios, meus pensamentos intrusivos, porque condiz muito mais com quem eu sou do que simplesmente criar conteúdos na internet. E pode ser que um dia eu crie conteúdo, gente, tá tudo bem, mas que hoje o formato que eu acredito que mais combina comigo é realmente de podcast, onde eu vou falando. Pode ser que eu chame alguém para poder falar comigo, fazer alguma collab, alguma parceria, alguma coisa nesse sentido, que possa colaborar também, né? São tantos pensamentos hoje em dia, tantas visões de mundo que estão espalhadas por aí, e eu penso que a gente pode sim contribuir para um mundo melhor, para que a gente possa entender, né, o que a gente pode trazer para o mundo. E eu vendo assim minha trajetória, né, falando um pouquinho da minha trajetória, eu estou atuando há 10 anos, né, mais de 10 anos, na verdade, na área de tecnologia. Comecei ali na faculdade mesmo, fazendo monitoria, só que aí eu acabei conseguindo um estágio e fui pela escadinha, né? Eu consegui um estágio, depois virei júnior, depois fui para pleno, sênior, virei supervisora, voltei a ser pleno e foi assim. Foram muitos aprendizados. E eu acredito que esses aprendizados, eles trazem para nossa vida, né, coisas que a gente pode compartilhar. Eu não acho que todo mundo precisa sofrer da mesma forma, não é mesmo? Sim, é uma coisa que eu acredito muito. E até recentemente eu fui fazer uma palestra no DevOps Days do Rio de Janeiro. E eu até falei pro pessoal, gente, olha, eu criei essa palestra aqui de manual de sobrevivência ao mundo corporativo, que inclusive foi uma coisa que simplesmente surgiu na minha cabeça. Sabe quando você abre a geladeira e as ideias acontecem, ou antes de dormir, ou quando você está no banheiro e do nada começa a aparecer ideias, assim, quando você menos espera? O manual foi uma coisa, né, desse sentido. E eu até falei pro pessoal, gente, por que que ninguém fala sobre o mundo corporativo para as pessoas de tecnologia? Ou às vezes nem necessariamente pessoas de tecnologia, mas por que que ninguém fala sobre o mundo corporativo para as pessoas? Como que eu devo me ambientar? Como que eu devo me portar? Como que eu devo entender, né? E quando eu falo me portar, eu falo me portar de acordo com a minha própria essência, não necessariamente fazendo o que os outros querem, mas me adaptando àquele ambiente. E eu falei, gente, né, assim, com meu jeitinho carinhoso, falei, gente, eu já sofri muitas humilhações. Mas, primeiro vem a humilhação e depois vem a superação. Então, eu acredito que a gente pode compartilhar conhecimento para que a gente possa, né, ter pessoas encontrando novos áreas, né, chegando a lugares maiores, chegando a lugares onde elas nunca imaginariam, né, elas vendo pessoas que representam elas ali em cargos de liderança, em cargos, né, diferenciados que normalmente as pessoas, né, principalmente de grupos minorizados, acreditam que elas só podem atingir o subemprego, né, ou viver na marginalidade. Então, é muito importante a gente ter pessoas que trazem discursos, né, que trazem conteúdos que não somente é sobre cultura, né, porque até não é porque você é uma pessoa negra que você só tem que falar sobre a negritude ou letramento, né? Você pode falar sobre sua especialidade, você pode falar sobre tecnologia, você pode falar
sobre a cultura em si, você pode falar sobre várias áreas ali de especialidade mesmo, sabe? É, você não é somente ali o que te faz entrar no grupo minorizado, mas você é além disso. E é esse além disso que vai fazer com que você chegue a lugares e que você puxe outras pessoas como você para chegar nesses lugares juntos. Eu, como uma pessoa trans, eu acredito muito nisso. Eu gosto de falar muito que eu cheguei num cargo de liderança e o meu papel é mostrar para as pessoas, né, que existem pessoas não binárias em cargos de liderança e que essas pessoas elas podem sentir orgulho e que elas têm potência, né, e potencial para poder chegar nesses lugares também. Então eu tento ser não um exemplo, mas talvez uma inspiração para que essas pessoas possam chegar aonde elas querem de fato. E, e falando muito, né, sobre essa questão da superação, por que ninguém pode, né, melhorar o caminho das outras pessoas? Então, entender o que não é dito, entender o que não é falado. Se eu vou em eventos de tecnologia, quais são os assuntos que eu mais vejo, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre inteligência artificial, né? A gente vai em vários. A gente vai em podcast, vai em eventos de tecnologia, vai em todos os lugares e a gente vê é, as pessoas falando sobre inteligência artificial. Mas agora que está começando a surgir a aplicação da inteligência artificial, que antes era simplesmente, olha, a inteligência artificial pode fazer isso, a inteligência artificial pode fazer aquilo. Mas o que é inteligência artificial? Como funciona o modelo? Como que ele é treinado? Como que eu posso utilizar ele nas minhas aplicações? Como que eu posso utilizar ele no meu dia a dia? E antes, né, ou até ainda assim existem charlatões aí que se moldam ali em formato de palestrantes e acabam mais ali para vender do que de fato passar conteúdo. E assim, eu acredito muito que, obviamente, você tem que ter um viés pessoal, no sentido pessoal e profissional, né? No sentido de você conseguir estar ali para poder ganhar seu ganho-pão, mas também você tem que entender que se você é palestrante, você é uma pessoa que gosta de ministrar conteúdo para outras pessoas. Se você não gostar e você estiver fazendo isso, nossa, eu preciso te dizer que você precisa rever suas atitudes. E principalmente quando a gente fala de voluntariado, né, que na maioria dos eventos de tecnologia, a gente tem muitas submissões de palestras e pessoas que elas são voluntárias ali, elas vão palestrar de graça porque elas querem passar esse conteúdo, ou então elas querem adquirir mais seguidores, né? Ou elas querem conhecer outras pessoas, mais palestrantes, independente do seu motivo, né? Da sua motivação. Mas ela começa ali no voluntariado, né? Ela começa ali nessa vontade de ministrar esse conteúdo de alguma forma. E foi onde eu me encontrei, de certa forma, nessa questão de fazer com que as outras pessoas elas encontrem um pouco de alívio nessa jornada que é tão difícil quanto a área de tecnologia. Então, assim, quando eu vejo coisas que não são faladas, né, isso aí fui eu participando de eventos de tecnologia mesmo, eu comecei a perceber que não era muito falado sobre carreira, que as pessoas elas falavam mais sobre tecnologias em si, mais de ferramentas, elas falavam sobre senioridades, no sentido de ferramentas técnicas focadas em seniors, focadas em pleno, ou então aplicação de tecnologias que as pessoas não usam, então assim, era muito complicado. E eu vi que talvez falar sobre carreira, ou falar de comunicação, ou de gestão dentro da área de tecnologia fazia muito mais sentido para mim. A minha primeira palestra que eu apresentei em um evento foi sobre soft skills. Eu havia sido convidada para um evento na PUC, a jornada, né, de jornada científica,
E a partir daquele momento que eu apresentei sobre soft skills, isso abriu um negócio na minha cabeça que eu não, que eu falei assim, cara, isso é muito bom, isso é muito massa. E aí cara, por que que eu não posso continuar nisso? Por que que eu não posso continuar fazendo isso? Passar, pregar a palavra para as pessoas, né? Eu uso muito esse termo evangélico de pregar a palavra, mas é porque eu acho que faz muito sentido. Porque eu sou muito repetitiva quando vou falar sobre nas minhas palestras, ou até mesmo quando vou explicar alguma coisa. Porque eu acredito que ser redundante, de certa forma, ajuda a pregar o conteúdo na pessoa, para que ela lembre de forma mais assertiva. Então, minha primeira palestra foi sobre soft skills. Depois eu fiz palestras sobre comunicação de times, focado em front-end, fiz sobre educação, fiz sobre, ai, gente, momentos. Deixa eu lembrar aqui. Era de Gestalt, era um de codificando sensações, era de design. Aí depois disso, eu fui explorando mais lugares, né? Eu fui falando sobre comunicação, fui falando sobre gestão, fiz o manual de sobrevivência ao mundo corporativo, fiz o testemunho de TI também, que era para falar sobre a minha carreira, porque palestra, gente, não é só sobre o seu conhecimento no sentido de técnica, mas a sua história ela pode inspirar também. Então eu gosto de falar da minha história porque ela não é uma história bonita. Como eu falei aqui, né, em vários momentos, a minha vida ali de palestra, minha vida ali de treinamentos, é sempre no sentido de tentar fazer com que fique mais fácil a vida das pessoas. Então, quando eu falo sobre minha carreira, ou até mesmo em várias palestras, né, minhas, eu comento histórias do que eu já passei, do que já aconteceu. E é claro, gente, eu tô falando aqui, não é uma história muito bonita, mas não quer dizer que não teve conquista, né? Não teve momentos felizes, não teve momentos ali de vitórias, não teve momentos marcantes, não teve pessoas que fizeram diferença, teve pessoas que fizeram diferença pro melhor e pro pior, isso é normal, acontece. A vida é tudo um aprendizado. Mas quando eu falo que não é uma história bonita, é para as pessoas entenderem que elas não precisam de uma vida perfeita, de uma carreira perfeita, de que tudo seja perfeito. E eu acho que isso é o mais bonito nessa questão do ser humano. Porque muitas vezes, né, se a gente for falar aqui no mercado de TI, mercado de tecnologia em si, né, não TI, né, eu falo muito TI porque eu sou envolvida em vários grupos de desenvolvedores, grupos de palestrantes, grupos de comunidade de tecnologia, e eu vejo muito falando sobre algumas coisas relacionadas ao próprio mercado. E assim, infelizmente, muitas pessoas venderam cursos prometendo uma vida que não existe. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a pandemia, na época da pandemia foi a exceção. Eu já trabalhava no mercado, né, de tecnologia. E o mercado de tecnologia na pandemia, ela veio ali mostrando de forma totalmente diferente como que foi a contratação das pessoas. Não tinha muita exigência e o salário era muito alto. Então, é muito fácil você vender um curso de uma ferramenta específica, você não ensina fundamentos da programação, você não ensina a lógica da programação, que é o que faz o programador em si, né? Porque isso é o que eu acredito, tá, gente? Então, não adianta você ensinar a ferramenta se você não ensina o fundamento, se você não ensina a base. A pessoa, se ela mudar a ferramenta, ela se perde. E aí? Então foi vendido, né, muitos cursos de que se você aprendesse tal ferramenta que estava engajada no mercado, você poderia ganhar 5, 6 mil reais no início da carreira. Gente, assim, tem pessoas, e é o normal, tá, que demora anos para ganhar esse salário. E hoje, dependendo de onde você mora, né, e principalmente pela questão da facilidade ali também do remoto, você consegue muito mais fácil esse salário.
mas é um muito mais fácil no sentido de oportunidades que foram geradas após a pandemia, porque o remoto foi visto como algo que poderia ser implementado e não daria problema dentro da tecnologia. Agora, a gente sabe que há um retrocesso nesse sentido, porque muitas empresas estão voltando com o presencial e acaba que algumas oportunidades estão sendo perdidas. Mas, de qualquer forma, a ideia central aqui, né? Depois, eu já divaguei horrores aqui, nem lembro o início. Mas a ideia central é mostrar que as pessoas elas precisam de histórias reais, do mundo real, para que elas possam ter ciência de que aquilo que é vendido como conteúdo em redes sociais, ou em grupos, ou em cursos, de que vai ter uma vida fácil por estudar um pouco, né, dentro da área de tecnologia, não vai fazer ela ser o pica da galáxia e ganhar um salário extremamente alto. Nem que você seja o incrível autodidata Blaster Master que consegue resolver tudo sozinho. E eu vou dar um spoiler da vida, tá? A gente não faz nada sozinho. Até para nascer precisou de ajuda. Não é para arrumar um emprego que você vai fazer tudo sozinho. Obviamente, tem um outro tema aqui que em algum momento eu vou falar sobre oportunidades. Eu acredito muito que a gente possa criar as nossas oportunidades, mas para a gente criar as nossas oportunidades, a gente precisa de pessoas para ouvir nossas ideias e as nossas propostas para que a gente consiga seguir, né, para essas oportunidades. Mas, voltando ao tema anterior, não pense que só porque você é uma pessoa extremamente notável, incrível, maravilhosa, o autodidata super inteligente, que você vai ser melhor que as outras pessoas. Não. Pode ser que você tenha uma oportunidade, às vezes, ou que você tenha algum privilégio, mas a vida não é fácil e o sol nasce para todos, né? Então, é levantar da cama, fazer o nosso melhor e correr atrás dos nossos sonhos. E, para que o sonho seja factível, dividir ele em objetivos, né? Uma coisa que eu ensino muito também. Bom, aqui, né, esse episódio piloto é mais divagando aqui mesmo. Eu vou tentar trazer temas diferentes aqui a cada momento de palavra aqui. E, e a ideia é ser algo, né, diferente. Você é diferente dos outros por causa que você não é a única Blaster Master? Sim, vou ser sim, sabe por quê? Porque cada um de nós é único. Só que talvez aconteça de pessoas gostarem da Master Blaster aqui. E aí vai ser todo mundo super bem-vindo. Esse formato eu acho que combina mais com a minha forma de visão do mundo e a forma que eu consigo passar o meu conhecimento, que eu consiga ajudar as pessoas e que também eu acredito que faça mais sentido. Porque, gente, eu tenho tanta preguiça de ter que me arrumar para poder gravar um videozinho. É muito difícil. Mas quem sabe, né? No futuro eu consiga fazer isso também, né? Nada impede. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então é isso, galera. Bem-vindos ao Fofoquinha da Camis. Sempre vai ter um temazinho que a gente vai falar, nem sempre vai ser um tema confortável. Eu não tô aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para falar sobre o que eu acredito. É um espaço aberto para discussões, então a gente vai ter momentos onde a gente vai ter outras pessoas aqui conversando comigo também, mas sempre com muito respeito, com um olhar acolhedor, um olhar humano, e também entendendo que pessoas são diferentes, pessoas são complexas e que o mundo é muito diverso. Então, bem-vindo ao Fofoquinha da Camis. Se aconchegue, pegue seu cafezinho, que o bolinho de cenoura vem aí.